No céu não haverá nenhuma linha de cor, pois todos serão brancos como o próprio Cristo. Escrevi no meu livro, O Arauto do Evangelho, 1º de março de 1901. Número 20. O chá é venenoso para o organismo. Os cristãos devem deixá-lo em paz. A influência do café é, até certo ponto, a mesma do chá, mas o efeito sobre o organismo é ainda pior. Sua influência é estimulante, e na mesma proporção que estimula acima do normal, exaure e ocasiona deprime abaixo do normal. Os bebedores de chá e de café apresentam no rosto os seus vestígios. A pele torna-se pálida, tomando um aspecto sem vida. Não se lhes vê no semblante o brilho da saúde, a condição do mundo é alarmante. Por toda parte que olhemos vemos imbecilidade, nanismo, membros aleijados, cabeças mal formadas e deformidade de toda descrição. Hábitos corrompidos estão dissipando sua energia, e trazendo-lhes enfermidades repugnantes e complicadas. As crianças que praticam a autoindulgência, masturbação, devem pagar a penalidade. Prosseguindo a prática desde os 15 anos ou mais, a natureza protestará. E fá-los a pagar elevado preço. Por numerosas dores no organismo, e várias doenças, tais como indisposição de fígado e pulmões, nevralgias, reumatismo, problemas da espinha, doenças renais e tumores cancerosos. O Senhor me proporcionou visitas em outros mundos. Foram-me dadas asas, e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. A relva era de um verde vivo, e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus, e seu semblante irradiava santa alegria, que era a expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles por que eram muito mais formosos que os da terra. A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus, e não caímos em desobediência, como os habitantes da terra. Então fui levada a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque que tinha sido trasladado, mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a preta. Todos devem considerar que não têm o direito de trazer a sua prole, aquilo que a coloca em desvantagem. Não têm o direito de lhe dar como patrimônio hereditário, uma condição que os sujeitariam a uma vida de humilhação. Os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhes deram essa herança para toda a vida. Ouvi a hora proclamada da vinda de Jesus, mas não tinha lembrança alguma daquela hora, depois que saí da visão. Em 1833, apareceu o último dos sinais prometidos pelo Salvador, como indícios de seu segundo advento. Disse Jesus: estrelas cairão do céu e, São João, no Apocalipse, declarou, ao contemplar em visão as cenas que deveriam anunciar o dia de Deus, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse capítulo 6, versículo 13. Esta profecia teve notável e impressionante cumprimento na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Alguns dos presentes à reunião dessa manhã, realizada em Michigan, em 1856, estarão vivos e permanecerão na Terra, para serem trasladados, por ocasião da vinda de Jesus. Ai, de quem mover um bloco, ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. Os destinos das almas dependem da maneira em que são elas recebidas. Logo, ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés, na descida do Monte Sinai. Milhões de mundos são habitados. Citação do meu livro Santificação, página 77.
Desde o dilúvio, tem havido amálgama de homem e besta, como pode ser visto nas quase infindáveis variedades de espécies animais e em certas raças de homens. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção, ou apagamento, dos pecados que ali estão registrados. Mas antes que isto se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Isto deve efetuar-se antes da vinda de Cristo para resgatar seu povo, pois que, quando vier, sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. No culto típico, o sumo sacerdote, havendo feito expiação por Israel, saía e abençoava a congregação. Assim Cristo, no final de sua obra de mediador, aparecerá sem pecado. Para a salvação, a fim de abençoar com a vida eterna seu povo que o espera. Como sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, semelhantemente Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário, levando os pecados de Israel, era enviado à terra solitária, de igual modo Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito à terra, que então se achará desolada, sem moradores, e ele sofrerá finalmente a pena. Eu tenho aconselhado os afinadores de piano, dizendo-lhes que, se não abandonarem a sua atividade, eles teriam de lidar com a loucura. Boa noite, meus filhinhos. Boa noite.